Capítulo 12. O incidente parte 3. Passaram-se mais de 17 anos desde que se separaram por causa do exílio. Embora o casal estivesse separado por muito tempo, no momento em que se conheceram, eles não puderam deixar de ser carinhosos. Yu Yuk-kyun e sua esposa se abraçaram e choraram. Eles esperaram tanto tempo para o dia chegar. Esposa. Meu marido. Os trabalhadores não puderam deixar de se emocionar com tal visão. Até Oji Kang, que era um estranho, ficou tão comovido que seus olhos ficaram vermelhos. Ele deve gostar muito dela. Mesmo Yu Jin-Yuk não teve escolha a não ser admitir o quanto a existência de seu pai significava para sua mãe. Vendo isso, ele pensou que se seu pai estivesse ao seu lado, sua mãe não sofreria mais. Mas, Mumu, no momento em que ele viu o garoto com um nome em comum, um estranho sentimento de rejeição surgiu. Ele o odiava tanto, e quando soube que criou aquela criança na floresta durante o exílio por 17 anos, algo desagradável se espalhou. Olá! Mumu olhou para ele e acenou com a mão. E o Jin-Yuk, que tinha uma noção preconcebida, virou a cabeça. Acho que o livro estava certo. Mumu coçou a cabeça sentindo-se tímido. Depois de um evento tão emocionante, eles foram comer. Ji Kang foi convidado a vir comer com eles, mas ele se recusou e saiu dizendo que não queria interferir com a refeição que uma família estava tendo depois de um longo tempo. Uau! Não foi exagero dizer que a refeição era mais como uma festa. Para Mumu, que preferia carne grelhada, esta mesa era a melhor. Mente simples. E o Jin-Yuk clicou sua língua vendo Mumu. Claro que ele também não tinha visto uma mesa tão extravagante, mas ele não iria torcer e olhar surpreso. Isso é molho de ostra? A carne é tão macia. Ah, foi marinado e depois fervida? Peixe seco. Esta é a minha primeira vez vendo peixes. Parecia que era verdade que ele só vivia nas montanhas. Enquanto Mumu estava rindo, Jin-Yuk olhou para sua mãe. De alguma forma, sua mãe tinha uma expressão triste quando ela olhou para Mumu. Ela era um pouco estranha, mas como a comida funcionava como médium, parecia que sua mãe gostava de Mumu. E por outro lado, ela parecia um pouco triste que Mumu não tinha conhecimento dessas coisas. A mão de Jin-Yuk, que segurava os pauzinhos, agarrou-os com mais força. Ela era a mãe dele. Ao olhar para o rosto de Mumu, o sentimento desconfortável estava se transformando em inveja. E com isso a refeição acabou. As tigelas vazias foram retiradas da mesa e xícaras de chá foram colocadas. Isso parece um sonho se tornando realidade. Minha esposa. Para mim também. Marido. O casal dava as mãos de vez em quando para expressar seu afeto. Algo como tentar preencher a longa lacuna. Eles beberam chá e falaram sobre muitas coisas que aconteceram. Como eles desvendaram cada história para preencher as lacunas que tinham sido deixadas abertas por 17 anos, eles nem perceberam que o sol estava se pondo. Teria sido ótimo se Jin-Sung estivesse aqui hoje. Ele é uma criança que trabalha para a nação agora. Está tudo bem, está tudo bem. Minha esposa. A primeira criança estava em uma missão para inspecionar a província de Shanxi. Como a missão ia levar pelo menos 3 meses, parecia que ele não seria capaz de conhecer seu pai agora. Enquanto ouvia a conversa, Yu Jin-Yuk bebeu 5 xícaras de chá. Estou entediado. Os dois estavam felizes, mas não ele. Foi terrivelmente chato ouvir as coisas que aconteceram no exílio e histórias sobre ele e seu irmão. Mumu levantando lenha, chato. Ouvindo o pai, parecia que Mumu tinha muita força. O que era tão bom em carregar peso? Era algo que ele não tinha feito antes, mas depois de aprender artes marciais ele foi capaz de fazer um monte de coisas. O que é isso? Bem, para pessoas comuns que não aprenderam artes marciais, essas coisas triviais podem ser grandes. Embora a família tenha renascido como uma família de guerreiros, os pensamentos de seu pai não escaparam de seu tempo como estudioso. Será que o pai dele será capaz de se adaptar ao mundo em mudança? Enquanto isso, a conversa chegou à situação atual. Mas minha esposa, você disse que nosso Jin-Yuk se juntará à Academia de Artes Marciais Celestiais? E o Yuk-Kyun olhou para o segundo filho e perguntou. Para isso, Lady Zhang respondeu com um sorriso. Bem, os 3 professores que ensinaram Jin-Sung me disseram para enviar Jin-Yuk para a mesma academia porque ele tinha o mesmo talento que seu irmão. É isso mesmo? Quem poderia saber que nossa família teria 2 guerreiros, uma família que não tinha talento além de ensinar? E o Yuk-Kyun estava emocionado. Seus filhos eram excepcionais. Afinal, não era como se formar naquela academia fosse uma tarefa fácil, e conseguir uma posição oficial de alto escalão também não foi fácil. Ele olhou para o filho e disse: Filho, não
vergonha de admitir que não fiz nada por você como pai desde que estava no exílio, mas sou muito grato por você ter crescido tão bem. E o Jin-Yuki, que estava entediado, olhou para seu pai. Ele estava curioso sobre que tipo de pessoa seu pai era. Mas ele nunca pensou que seu pai estaria tão preocupado com ele. Foram apenas algumas palavras, mas o pai dele não parecia uma pessoa má. Pai, a tentar negar, seus lábios se contorceram em um sorriso. Estava certo quando ele estava prestes a se sentir melhor. Palavras inesperadas vieram da boca de seu pai. Nós temos sorte. Que sorte! Todos os meus filhos serão alistados naquela academia. Oh meu Deus, o que você quer dizer? Isso não era algo que eu esperava. Mas há algo que eu preciso pedir de Mumu e Jin-Yuki. E o Yup-Kyun falou sobre o que aconteceu durante o dia. O incidente que aconteceu e o que levou Mumu a entrar na academia. Lady Jang ficou chocada. Você está dizendo que ele pediu aos nossos filhos para cuidar de sua filha? Exatamente. Eu não posso mostrar meu rosto para você ou nossos filhos para aceitar isso. Com isso, Lady Jang balançou a cabeça e disse algo a Yu Yup-Kyun. O que quer dizer, marido? Esposa, por que você está rindo assim? Onde poderíamos encontrar uma oportunidade tão boa? Oportunidade? Ele estava perguntando aos nossos filhos pelo bem de sua filha. Se aceitarmos, isso não causará um bom relacionamento entre nós e sua família? Sim, mas... E o Yup-Kyun nunca pensou nisso dessa forma. Ouvindo isso, ele pensou que era uma boa oportunidade. Afinal, sua esposa sempre fazia isso. Marido, sua dignidade é boa e sua moralidade também, mas por favor, faça conexões e se comunique com vários funcionários. Nunca se sabe quando precisamos da força deles. Como uma mulher de uma família de prestígio, ela tinha uma visão. É por isso que ela lhe diria para criar uma rede. Cada vez que ele insistia que se cumprisse seus deveres como estudioso e seguisse sua moral, riqueza e fama viriam. No final, ele estava errado. Quando ela parecia animada, ele perguntou-lhe novamente. Você está realmente bem com isso? Eu estou. Nosso Jin-Yuki é abençoado. Lady Jang ficou realmente encantada com isso. Se as coisas fossem bem feitas, a relação deles com eles daria frutos, então ela não tinha razão para recusar. No entanto, ao contrário dela, Jin-Yuki não parecia feliz. Jin-Yuki, em sua pergunta ele olhou para Mumu e disse, você não disse que ele... Não, Mumu também vai entrar na academia comigo? Sim, Jin-Yuki. Foi o pai dele que respondeu. Com isso, Jin-Yuki não conseguia entender. Ouvi dizer que Mumu não aprendeu artes marciais. É por isso que estou preocupado com isso. Não se preocupe, ele pode se machucar e nossa família pode ser desonrada no exame de admissão. E o Yup-Kyun franziu a testa com essas palavras. Desgraça da família? O que você quer dizer? E o Jin-Yuki respondeu. Nossa família subiu ao status de uma prestigiosa família guerreira, e é por isso que a academia nos quer. E eu fiz o meu melhor para praticar minhas artes marciais, para que eu não desonre meu irmão e minha família. Ele mostrou a palma da mão. Estava cheio de calos, traços de como ele trabalhou duro. Jin-Yuki este. E o Yup-Kyun ficou comovido com os esforços de seu filho. Enquanto ele estava no exílio, seus filhos trabalharam duro para o bem da família, ele ficou profundamente comovido por eles. E Jin-Yuki continuou. Mas o que uma pessoa que nem sequer é treinada em artes marciais conseguirá fazer no exame? Ele pode falhar, ele pode se machucar ao longo do caminho, e nossa família será desonrada por tentar alistar alguém que nem sabe o básico. Ele falou tão calmamente quanto possível, mas sua voz estava falhando com ele. E o Jin-Yuki estava frustrado que seu pai não sabia nada sobre os Morin e estava levando isso tão levemente. Foi quando Mumu perguntou. O exame é tão difícil? Para isso, Jin-Yuki respondeu em um tom severo. Você, ao menos ouviu o que eu disse até agora? Esse lugar não é um lugar onde uma pessoa sem o básico das artes marciais pode entrar. Literalmente, a academia é um lugar onde os excelentes são reunidos e ensinados. Então, se as artes marciais não são aprendidas, não pode ser inserida? Na pergunta inocente de Mumu, Jin-Yuki ficou surpreso. O cara não sabia de nada, nada. Ele era um garoto da aldeia que só sabia sobre as montanhas, e não parecia que as palavras limpariam suas dúvidas. Jin-Yuki levantou-se de seu assento. Jin-Yuki, o que você está fazendo? Lady Jang sentiu que as coisas não estavam indo na direção certa. Jin-Yuki ficou no espaço vazio e disse. Pai e Mumu não parecem saber sobre o mundo, então eu vou ensiná-los. Mumu, fique na minha frente. Jin-Yuki, pare. Seu pai entende o que você está falando. Não, não, você não entende nada. Venha aqui. Isso é irritante.
bastante. Estou de saco cheio. No final, Mumu levantou-se de seu assento e caminhou na frente de Jin-Yuki. Jin-Yuki clicou sua língua na atitude imprudente e desenhou um círculo em torno de si mesmo. Então ele concentrou sua energia interna no topo de seu dedo. Jin-Yuki, que desenhou, apontou para Mumu e disse: "Eu vou te ensinar artes marciais. Faça-me dar um passo para fora deste círculo. Você deve ser empurrado?" "Sim, isso mesmo. Se você não pode fazer isso, você não tem o direito de entrar nessa academia." O casal estava preocupado que as crianças começassem a brigar, mas ficaram aliviados por não estarem. Ele estava tentando mostrar o que Mumu não conseguia entender. Mas seria possível ficar no círculo que era apenas largura do ombro de largura? Para ele, Lady Zhang disse. Era algo incrível. Incrível? Fiquei surpreso com o talento e habilidades mostrados por aquele professor. Então pedi-lhe para ensinar Jin-Sung e Jin-Yuki. Ela ainda se lembrou. Um homem esguio, que se dizia ser um dos 3 chefes da escola de artes marciais, que ele foi desenhar um círculo e ficou em uma perna, e ela testemunhou a estranha visão dele de pé, apesar de outros tentando afastá-lo. E Jin-Yuki parecia estar tentando mostrar a mesma coisa. Mas, embora ela não tenha dito, ela concordou com o filho. Não seria possível para uma pessoa comum que não foi treinada nem mesmo nas artes marciais básicas, entrar naquele lugar que estava cheio de guerreiros de artes marciais. Eu deveria apenas tirá-lo do círculo? Sim, use as mãos e os pés. Mas eu ainda estarei aqui. E o Jin-Yuki cruzou os braços e disse. Parecia um desperdício de talento para enfrentar alguém que nunca aprendeu o que são artes marciais, mas parecia que mostrá-la a Mumu seria mais eficaz do que explicá-la. O mistério do peso extremo do pé de 4 vias. Um segredo ensinado a ele por Zhou Yuhian, um de seus 3 professores. Uma arte de alto nível que coloca energia nos pés. Embora ele não pudesse fazer o que aquele homem mostrou, Jin-Yuki acreditava que o que ele poderia fazer era suficiente para mostrar a Mumu a diferença. Então você deve sair. Faça o que quiser. Jin-Yuki respondeu. Mumu deu um passo à frente e colocou a mão no peito de Jin-Yuki. E tentou empurrá-lo. Sua força foi dispersada pela técnica. O corpo não se moveu. E o Yup-Kyun ficou surpreso. Ele resistiu à força de Mumu? Então o garoto foi incrível. Mumu também ficou chocado. Oh, isso é incrível. Você viu? Estas são as artes marciais. Posso usar mais força? O que? Mumu arregaçou a manga até o topo do antebraço. Jin-Yuki viu os músculos gigantescos. Que músculos? Ele e seu corpo também foram treinados, mas foi a primeira vez que viu um corpo humano tão desenvolvido. Mumu colocou a mão no peito de novo. E empurrado. Não adianta. Você não está nem usando energia interna, e apenas empurrando ignorantemente com força. Ninguém vai tomar ser empurrado. Assim que ele estava pensando, e o Jin-Yuki, que não deveria sair do círculo, foi empurrado para a parede no final da sala em um instante. Agitado, ele elevou sua energia ao máximo, mas nada funcionou. Ele olhou para o chão em branco. As tábuas de madeira no chão onde seus pés foram empurrados foram rachados e quebrados. Não sendo capaz de acreditar nisso, o Jin-Yuki abriu a boca. Você, o que você é? De Mumu e Jin-Yuki. E o Yup-Kyun falou sobre o que aconteceu durante o dia. O incidente que aconteceu e o que levou Mumu a entrar na academia. Lady Zhang ficou chocada. Você está dizendo que ele pediu aos nossos filhos para cuidar de sua filha? Exatamente. Eu não posso mostrar meu rosto para você ou nossos filhos para aceitar isso. Com isso, Lady Zhang balançou a cabeça e disse algo a Yu Yup-Kyun. O que quer dizer, marido? Esposa, por que você está rindo assim? Onde poderíamos encontrar uma oportunidade tão boa? Oportunidade? Ele estava perguntando aos nossos filhos pelo bem de sua filha. Se aceitarmos, isso não causará um bom relacionamento entre nós e sua família? Sim, mas... E o Yup-Kyun nunca pensou nisso dessa forma. Ouvindo isso, ele pensou que era uma boa oportunidade. Afinal, sua esposa sempre fazia isso. Marido. Sua dignidade é boa e sua moralidade também, mas por favor, faça conexões e se comunique com vários funcionários. Nunca se sabe quando precisamos da força deles. Como uma mulher de uma família de prestígio, ela tinha uma visão. É por isso que ela lhe diria para criar uma rede. Cada vez que ele insistia que se cumprisse seus deveres como estudioso e seguisse sua moral, riqueza e fama viriam. No final, ele estava errado. Quando ela parecia animada, ele perguntou-lhe novamente. Você está realmente bem com isso? Eu estou. Nosso Jin-Yuki é abençoado.
Lady Zhang ficou realmente encantada com isso. Se as coisas fossem bem feitas, a relação deles com eles daria frutos, então ela não tinha razão para recusar. No entanto, ao contrário dela, Jin-Yuki não parecia feliz. Jin-Yuki. Em sua pergunta ele olhou para Mumu e disse: Você não disse que ele... Não. Mumu também vai entrar na academia comigo? Sim, Jin-Yuki. Foi o pai dele que respondeu. Com isso, Jin-Yuki não conseguia entender. Ouvi dizer que Mumu não aprendeu artes marciais. É por isso que estou preocupado com isso. Não se preocupe, ele pode se machucar e nossa família pode ser desonrada no exame de admissão. E o Yupkyun franziu a testa com essas palavras. Desgraça da família? O que você quer dizer? E o Jin-Wook respondeu. Nossa família subiu ao status de uma prestigiosa família guerreira, e é por isso que a academia nos quer. E eu fiz o meu melhor para praticar minhas artes marciais, para que eu não desonre meu irmão e minha família. Ele mostrou a palma da mão. Estava cheio de calos, traços de como ele trabalhou duro. Jin-Wook este. E o Yupkyun ficou comovido com os esforços de seu filho. Enquanto ele estava no exílio, seus filhos trabalharam duro para o bem da família, ele ficou profundamente comovido por eles. E Jin-Wook continuou. Mas o que uma pessoa que nem sequer é treinada em artes marciais conseguirá fazer no exame? Ele pode falhar, ele pode se machucar ao longo do caminho, e nossa família será desonrada por tentar alistar alguém que nem sabe o básico. Ele falou tão calmamente quanto possível, mas sua voz estava falhando com ele. E o Jin-Wook estava frustrado que seu pai não sabia nada sobre os Morin e estava levando isso tão levemente. Foi quando Mumu perguntou. O exame é tão difícil? Para isso, Jin-Wook respondeu em um tom severo. Você, ao menos ouviu o que eu disse até agora? Esse lugar não é um lugar onde uma pessoa sem o básico das artes marciais pode entrar. Literalmente, a academia é um lugar onde os excelentes são reunidos e ensinados. Então, se as artes marciais não são aprendidas, não pode ser inserida? Na pergunta inocente de Mumu, Jin-Wook ficou surpreso. O cara não sabia de nada, nada. Ele era um garoto da aldeia que só sabia sobre as montanhas, e não parecia que as palavras limpariam suas dúvidas. Jin-Wook levantou-se de seu assento. Jin-Wook, o que você está fazendo? Lady Zhang sentiu que as coisas não estavam indo na direção certa. Jin-Wook ficou no espaço vazio e disse. Pai e Mumu não parecem saber sobre o mundo, então eu vou ensiná-los. Mumu, fique na minha frente. Jin-Wook, pare. Seu pai entende o que você está falando. Não, você não entende nada. Vem aqui. Isso é irritante. Estou de saco cheio. No final, Mumu levantou-se de seu assento e caminhou na frente de Jin-Wook. Jin-Wook clicou sua língua na atitude imprudente e desenhou um círculo em torno de si mesmo. Então ele concentrou sua energia interna no topo de seu dedo. Jin-Wook, que desenhou, apontou para Mumu e disse: Eu vou te ensinar artes marciais. Faça-me dar um passo para fora deste círculo. Você deve ser empurrado? Sim, isso mesmo. Se você não pode fazer isso, você não tem o direito de entrar nessa academia. O casal estava preocupado que as crianças começassem a brigar, mas ficaram aliviados por não estarem. Ele estava tentando mostrar o que Mumu não conseguia entender. Mas seria possível ficar no círculo que era apenas largura do ombro de largura? Para ele, Lady Zhang disse. Era algo incrível. Incrível? Fiquei surpreso com o talento e habilidades mostrados por aquele professor. Então pedi-lhe para ensinar Jin-Sung e Jin-Wook. Ela ainda se lembrou. Um homem esguio, que se dizia ser um dos 3 chefes da escola de artes marciais, que ele foi desenhar um círculo e ficou em uma perna, e ela testemunhou a estranha visão dele de pé, apesar de outros tentando afastá-lo. E Jin-Wook parecia estar tentando mostrar a mesma coisa. Mas, embora ela não tenha dito, ela concordou com o filho. Não seria possível para uma pessoa comum que não foi treinada nem mesmo nas artes marciais básicas, entrar naquele lugar que estava cheio de guerreiros de artes marciais. Eu deveria apenas tirá-lo do círculo? Sim, use as mãos e os pés. Mas eu ainda estarei aqui. E o Jin-Wook cruzou os braços e disse. Parecia um desperdício de talento para enfrentar alguém que nunca aprendeu o que são artes marciais, mas parecia que mostrá-la a Mumu seria mais eficaz do que explicá-la. O mistério do peso extremo do pé de 4 vias. Um segredo ensinado a ele por Zhou Yulian, um de seus 3 professores. Uma arte de alto nível que coloca energia nos pés. Embora ele não pudesse fazer o que aquele homem mostrou, Jin-Wook acreditava que o que ele poderia fazer era suficiente para mostrar a Mumu a diferença. Então você deve sair. Faça o que quiser.
Jin-Wook respondeu. Mumu deu um passo à frente e colocou a mão no peito de Jin-Wook. E tentou empurrá-lo. Sua força foi dispersada pela técnica. O corpo não se moveu. E o Yupkyun ficou surpreso. Ele resistiu à força de Mumu? Então o garoto foi incrível. Mumu também ficou chocado. Oh, isso é incrível! Você viu? Estas são as artes marciais. Posso usar mais força? O que? Mumu arregaçou a manga até o topo do antebraço. Jin-Wook viu os músculos gigantescos. Que músculos? Ele e seu corpo também foram treinados, mas foi a primeira vez que viu um corpo humano tão desenvolvido. Mumu colocou a mão no peito de novo. E empurrado. Não adianta. Você não está nem usando energia interna, e apenas empurrando ignorantemente com força. Ninguém vai tomar ser empurrado. Assim que ele estava pensando, e o Jin-Wook, que não deveria sair do círculo, foi empurrado para a parede no final da sala em um instante. Agitado, ele elevou sua energia ao máximo, mas nada funcionou. Ele olhou para o chão em branco. As tábuas de madeira no chão onde seus pés foram empurrados foram rachados e quebrados. Não sendo capaz de acreditar nisso, o Jin-Wook abriu a boca. Você, o que você é? Morin estava levando isso tão levemente. Foi quando Mumu perguntou. O exame é tão difícil? Para isso, Jin-Wook respondeu em um tom severo. Você, ao menos ouviu o que eu disse até agora? Esse lugar não é um lugar onde uma pessoa sem o básico das artes marciais pode entrar. Literalmente, a academia é um lugar onde os excelentes são reunidos e ensinados. Então, se as artes marciais não são aprendidas, não pode ser inserida? Na pergunta inocente de Mumu, Jin-Wook ficou surpreso. O cara não sabia de nada, nada. Ele era um garoto da aldeia que só sabia sobre as montanhas, e não parecia que as palavras limpariam suas dúvidas. Jin-Wook levantou-se de seu assento. Jin-Wook, o que você está fazendo? Lady Jang sentiu que as coisas não estavam indo na direção certa. Jin-Wook ficou no espaço vazio e disse. Pai e Mumu não parecem saber sobre o mundo, então eu vou ensiná-los. Mumu, fique na minha frente. Jin-Wook, pare. Seu pai entende o que você está falando. Não, você não entende nada. Vem aqui. Isso é irritante. Estou de saco cheio. No final, Mumu levantou-se de seu assento e caminhou na frente de Jin-Wook. Jin-Wook clicou sua língua na atitude imprudente e desenhou um círculo em torno de si mesmo. Então ele concentrou sua energia interna no topo de seu dedo. Jin-Wook, que desenhou, apontou para Mumu e disse: Eu vou te ensinar artes marciais. Faça-me dar um passo para fora deste círculo. Você deve ser empurrado? Sim, isso mesmo. Se você não pode fazer isso, você não tem o direito de entrar nessa academia. O casal estava preocupado que as crianças começassem a brigar, mas ficaram aliviados por não estarem. Ele estava tentando mostrar o que Mumu não conseguia entender. Mas seria possível ficar no círculo que era apenas largura do ombro de largura? Para ele, Lady Jang disse. Era algo incrível. Incrível? Fiquei surpreso com o talento e habilidades mostrados por aquele professor. Então pedi-lhe para ensinar Jin-Sung e Jin-Wook. Ela ainda se lembrou. Um homem esguio, que se dizia ser um dos 3 chefes da escola de artes marciais, que ele foi desenhar um círculo e ficou em uma perna, e ela testemunhou a estranha visão dele de pé, apesar de outros tentando afastá-lo. E Jin-Wook parecia estar tentando mostrar a mesma coisa. Mas, embora ela não tenha dito, ela concordou com o filho. Não seria possível para uma pessoa comum que não foi treinada nem mesmo nas artes marciais básicas, entrar naquele lugar que estava cheio de guerreiros de artes marciais. Eu deveria apenas tirá-lo do círculo? Sim, use as mãos e os pés. Mas eu ainda estarei aqui. E o Jin-Wook cruzou os braços e disse. Parecia um desperdício de talento para enfrentar alguém que nunca aprendeu o que são artes marciais, mas parecia que mostrá-la a Mumu seria mais eficaz do que explicá-la. O mistério do peso extremo do pé de 4 vias. Um segredo ensinado a ele por Jo Yu-Hyun, um de seus 3 professores. Uma arte de alto nível que coloca energia nos pés. Embora ele não pudesse fazer o que aquele homem mostrou, Jin-Wook acreditava que o que ele poderia fazer era suficiente para mostrar a Mumu a diferença. Então você deve sair. Faça o que quiser. Jin-Wook respondeu. Mumu deu um passo à frente e colocou a mão no peito de Jin-Wook. E tentou empurrá-lo. Sua força foi dispersada pela técnica. O corpo não se moveu. E o Yupkyun ficou surpreso. Ele resistiu à força de Mumu? Então o garoto foi incrível. Mumu também ficou chocado. Oh, isso é incrível! Você viu?
Estas são as artes marciais. Posso usar mais força? O que? Mumu arregaçou a manga até o topo do antebraço. Jin-Yuki viu os músculos gigantescos. Que músculos? Ele e seu corpo também foram treinados, mas foi a primeira vez que viu um corpo humano tão desenvolvido. Mumu colocou a mão no peito de novo. E empurrado. Não adianta. Você não está nem usando energia interna, e apenas empurrando ignorantemente com força. Ninguém vai tomar ser empurrado. Assim que ele estava pensando, e o Jin-Yuki, que não deveria sair do círculo, foi empurrado para a parede no final da sala em um instante. Agitado, ele elevou sua energia ao máximo, mas nada funcionou. Ele olhou para o chão em branco. As tábuas de madeira no chão onde seus pés foram empurrados foram rachados e quebrados. Não sendo capaz de acreditar nisso, o Jin-Yuki abriu a boca. Você, o que você é? Que era apenas largura do ombro de largura? Para ele, Lady Zhang disse. Era algo incrível. Incrível? Fiquei surpreso com o talento e habilidades mostrados por aquele professor. Então pedi-lhe para ensinar Jin-Sung e Jin-Yuki. Ela ainda se lembrou. Um homem esguio, que se dizia ser um dos 3 chefes da escola de artes marciais, que ele foi desenhar um círculo e ficou em uma perna. E ela testemunhou a estranha visão dele de pé, apesar de outros tentando afastá-lo. E Jin-Yuki parecia estar tentando mostrar a mesma coisa. Mas, embora ela não tenha dito, ela concordou com o filho. Não seria possível para uma pessoa comum que não foi treinada nem mesmo nas artes marciais básicas, entrar naquele lugar que estava cheio de guerreiros de artes marciais. Eu deveria apenas tirá-lo do círculo? Sim, use as mãos e os pés. Mas eu ainda estarei aqui. E o Jin-Yuki cruzou os braços e disse. Parecia um desperdício de talento para enfrentar alguém que nunca aprendeu o que são artes marciais, mas parecia que mostrá-la a Mumu seria mais eficaz do que explicá-la. O mistério do peso extremo do pé de 4 vias. Um segredo ensinado a ele por Zhou Yuhian, um de seus 3 professores. Uma arte de alto nível que coloca energia nos pés. Embora ele não pudesse fazer o que aquele homem mostrou, Jin-Yuki acreditava que o que ele poderia fazer era suficiente para mostrar a Mumu a diferença. Então você deve sair. Faça o que quiser. Jin-Yuki respondeu. Mumu deu um passo à frente e colocou a mão no peito de Jin-Yuki. E tentou empurrá-lo. Sua força foi dispersada pela técnica. O corpo não se moveu. E o Yupkyun ficou surpreso. Ele resistiu à força de Mumu? Então o garoto foi incrível. Mumu também ficou chocado. Oh, isso é incrível. Você viu? Estas são as artes marciais. Posso usar mais força? O que? Mumu arregaçou a manga até o topo do antebraço. Jin-Yuki viu os músculos gigantescos. Que músculos? Ele e seu corpo também foram treinados, mas foi a primeira vez que viu um corpo humano tão desenvolvido. Mumu colocou a mão no peito de novo. E empurrado. Não adianta. Você não está nem usando energia interna, e apenas empurrando ignorantemente com força. Ninguém vai tomar ser empurrado. Assim que ele estava pensando, e o Jin-Yuki, que não deveria sair do círculo, foi empurrado para a parede no final da sala em um instante. Agitado, ele elevou sua energia ao máximo, mas nada funcionou. Ele olhou para o chão em branco. As tábuas de madeira no chão onde seus pés foram empurrados foram rachados e quebrados. Não sendo capaz de acreditar nisso, o Jin-Yuki abriu a boca. Você, o que você é? Um pé de 4 vias. Um segredo ensinado a ele por Zhou Yuhian, um de seus 3 professores. Uma arte de alto nível que coloca energia nos pés. Embora ele não pudesse fazer o que aquele homem mostrou, Jin-Yuki acreditava que o que ele poderia fazer era suficiente para mostrar a Mumu a diferença. Então você deve sair. Faça o que quiser. Jin-Yuki respondeu. Mumu deu um passo à frente e colocou a mão no peito de Jin-Yuki. E tentou empurrá-lo. Sua força foi dispersada pela técnica. O corpo não se moveu. E o Yupkyun ficou surpreso. Ele resistiu à força de Mumu? Então o garoto foi incrível. Mumu também ficou chocado. Oh, isso é incrível. Você viu? Estas são as artes marciais. Posso usar mais força? O que? Mumu arregaçou a manga até o topo do antebraço. Jin-Yuki viu os músculos gigantescos. Que músculos? Ele e seu corpo também foram treinados, mas foi a primeira vez que viu um corpo humano tão desenvolvido. Mumu colocou a mão no peito de novo. E empurrado. Não adianta. Você não está nem usando energia interna, e apenas empurrando ignorantemente com força. Ninguém vai tomar ser empurrado. Assim que ele estava pensando, e o Jin-Yuki,
que não deveria sair do círculo, foi empurrado para a parede no final da sala em um instante. Agitado, ele elevou sua energia ao máximo, mas nada funcionou. Ele olhou para o chão em branco. As tábuas de madeira no chão onde seus pés foram empurrados foram rachados e quebrados. Não sendo capaz de acreditar nisso, Yu Jin-wook abriu a boca. Você, o que você é? Oh, isso é incrível! Você viu? Estas são as artes marciais. Posso usar mais força? O que? Momo arregaçou a manga até o topo do antebraço. Jin-wook viu os músculos gigantescos. Que músculos? Ele e seu corpo também foram treinados, mas foi a primeira vez que viu um corpo humano tão desenvolvido. Momo colocou a mão no peito de novo. E empurrado. Não adianta. Você não está nem usando energia interna, e apenas empurrando ignorantemente com força. Ninguém vai tomar ser empurrado. Assim que ele estava pensando, Yu Jin-wook, que não deveria sair do círculo, foi empurrado para a parede no final da sala em um instante. Agitado, ele elevou sua energia ao máximo, mas nada funcionou. Ele olhou para o chão em branco. As tábuas de madeira no chão onde seus pés foram empurrados foram rachados e quebrados. Não sendo capaz de acreditar nisso, Yu Jin-wook abriu a boca. Você, o que você é? Não adianta. Você não está nem usando energia interna, e apenas empurrando ignorantemente com força. Ninguém vai tomar ser empurrado. Assim que ele estava pensando, Yu Jin-wook, que não deveria sair do círculo, foi empurrado para a parede no final da sala em um instante. Agitado, ele elevou sua energia ao máximo, mas nada funcionou. Ele olhou para o chão em branco. As tábuas de madeira no chão onde seus pés foram empurrados foram rachados e quebrados. Não sendo capaz de acreditar nisso, Yu Jin-wook abriu a boca. Você, o que você é? No final da sala em um instante. Agitado, ele elevou sua energia ao máximo, mas nada funcionou. Ele olhou para o chão em branco. As tábuas de madeira no chão onde seus pés foram empurrados foram rachados e quebrados. Não sendo capaz de acreditar nisso, Yu Jin-wook abriu a boca. Você, o que você é? As tábuas de madeira no chão onde seus pés foram empurrados foram rachados e quebrados. Não sendo capaz de acreditar nisso, Yu Jin-wook abriu a boca. Você, o que você é? Não sendo capaz de acreditar nisso, Yu Jin-wook abriu a boca. Você,